Gente, vamos dar então continuidade, né? Que a gente vem falando sobre Setembro Amarelo, esse grande movimento para a gente falar sobre a saúde mental, né? E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é muito bacana, viu? Para a gente poder aprender e saber lidar, que é o transtorno de bipolaridade, né? E como ele está altamente, gente, relacionado aos casos de suicídio. Segundo a Associação Brasileira de Transtorno Bipolar, entre 30% e 50% dos brasileiros portadores de transtorno bipolar tentam suicídio. É um fato, gente. E a gente precisa saber sobre isso, né? Para a gente saber mais sobre o assunto, conversar e aprender, recebo hoje aqui o meu amigo psicólogo Carlos. Bom dia, Carlos. Bom dia, Dani. Seja bem-vindo. Prazer estar aqui. Que bom. Carlos, vamos falar sobre isso? Vamos. Então explica para nós o que é o transtorno bipolar e a relação dele com o suicídio. O transtorno bipolar, Dani, ele tem a ver com uma oscilação de humor muito forte. Então você está num estado de euforia e de repente, em questão de segundos, você já está num estado depressivo. Isso a todo momento? A todo momento. E dá um exemplo. Eu posso estar conversando com você aqui de uma maneira calma e de repente eu já me tornar um pouco agressivo. Então eu tenho uma oscilação de humor muito repentina, brusca, né? Eu tenho essa alteração de humor muito brusca, né? E a relação do suicídio está muitas vezes ligada a essa falta desse controle, porque eu não tenho controle sobre essas emoções. Porque a pessoa sofre com isso, né? Sofre, lógico. Eu não tenho controle sobre essas emoções, então do nada vem aquele episódio de raiva e aí eu mudo a minha maneira de ser com você. E isso, direto ou indiretamente, acaba ocasionando danos, né? Para a pessoa que sente e para a pessoa que está convivendo, né? Quando você fala convivendo com a pessoa que sofre desse transtorno. Então essa pessoa que convive fala assim, mas para... Você tá tão bom, por que você ficou nervoso? Por que você tá desse jeito, irritado? Você acabou de falar uma coisa, agora tá falando outra. A pessoa, ela não escuta isso, é isso mesmo? Ela não escuta e muitas vezes, Dani, ela tem uma dificuldade muito grande de se ver com um transtorno de bipolaridade. É aquela velha questão, é uma bobeirinha, eu tô um pouquinho estressado, eu tô um pouquinho passando por uma situação difícil. É muito difícil as pessoas reconhecerem, é aquilo que eu costumo sempre dizer. A qualquer situação onde eu mude um pouquinho, saia um pouquinho fora do meu cotidiano, pode um sinal de alerta de que alguma coisa está acontecendo. Então muitas vezes nessa alternância de humor, a pessoa acha que é só um problema isolado, é só um caso isolado e que ela não tem uma doença, um transtorno, por exemplo, né? Uma patologia, por exemplo, com relação à bipolaridade. Ela só acha que é um momento pontual. Ela acha que é normal. Ela acha que é normal, que isso acontece só de vez em quando, mediante algum caso. Por exemplo, sei lá, uma perda de emprego, mudança de vida, um estresse no trabalho, um estresse, né, no dia a dia. Então ela acha que aquilo são momentos pontuais, mas não que seja... A pessoa não tem aquela noção que, tipo, isso acontece com frequência. Entendi. E que tem algo de errado aí. Exatamente. Né? E ela também pensa assim, hora eu tô boa, hora eu não tô, e o povo que lute, né? Exatamente. As pessoas que convivem comigo, eles que me aguentem. Eles que me entendem. Me entendam, né? Interessante isso, né? A pessoa não ter consciência. E de onde que vem isso? Olha, Dani, não existe um diagnóstico específico, né? Fatores psicossociais, fatores ambientais e às vezes até genéticos, casos na família de pessoas que sofreram depressão ou que sofreram algum transtorno, né? Diretamente tios, avós, primos, né? Familiares, né, em geral, que tiveram algum tipo de transtorno, pode ser geneticamente um fator para a bipolaridade. Não tem um problema específico que gere, mas, por exemplo, fatores estressantes, traumáticos, pode ser causa de situações de bipolaridade. Fatores traumáticos, então, por exemplo, uma morte, uma demissão, outra situação na vida que a pessoa sinta, ela pode desenvolver? Ela pode desenvolver um risco à vida, por exemplo, quase se acidentou, sabe? Teve um atentado contra a vida, passou por uma situação de um estresse muito elevado, isso também pode ser uma consequência para a pessoa desenvolver a bipolaridade. Para se prevenir? Para se prevenir. Ter uma vida saudável, né? Ter uma vida saudável.
qualquer situação onde a pessoa perceba que ela está oscilando e que essa oscilação está ocasionando perdas, seja elas familiares, no convívio entre amigos, no trabalho, Sim. em outras situações, é sempre hora de buscar ajuda. Qualquer coisa, eu preciso me reconhecer, saber como que o meu corpo funciona, quem eu sou, a minha maneira de ser com as pessoas. Mudei esse jeito de ser, então alguma coisa está acontecendo. Buscar ajuda, sempre que sentir que alguma coisa não está legal, buscar ajuda é fundamental. Parar de pensar que é uma bobeirinha, que é uma coisa do dia a dia, que logo vai passar. Não, a pessoa tem que procurar ajuda para se conhecer, porque caso seja diagnosticado ou tenha uma suspeita que a pessoa está tendo essa oscilação de humor, já se entra como tratamento preventivo antes que o negócio fique Sim. feio lá na frente. Carlos, essa oscilação de humor, quais são os danos físicos e emocionais? Então, ela tem a oscilação, né? Provavelmente isso deve exigir muito da pessoa, né? Sim. Essa alteração brusca. O que pode acontecer emocionalmente? Emocionalmente, Dani, qualquer alteração brusca na vida dessa pessoa, uma mudança de vida, uma mudança de cidade, uma morte, como você mesmo disse, né, e outras coisas, pode ocasionar na pessoa um estresse muito grande ou uma depressão muito grande. A bipolaridade, ela tem essa questão, porque algumas situações podem elevar o nível de estresse a um nível tão alto que fica totalmente descontrolado, mas também a um nível de depressão, né? Sim. E esse nível de depressão é quando a pessoa começa a perceber que, tipo, ela tem uma dificuldade muito grande de sair daquela situação, onde ela não vê mais sentido para as coisas, né? Então, os fatores de risco estão ligados diretamente a isso, né? Essa oscilação, porque se ela for agressiva com alguém, né, pode ocasionar que ela fique sozinha, ninguém mais queira conviver com ela. E isso pode levá-la para um caso de depressão. Entendo. E outra coisa, o estado de mania, né? Como essa condição contribui com o desejo de colocar fim à própria vida? Mania. O que é o estado de mania? O estado de mania é quando a pessoa está muito eufórica. A bipolaridade, ela está muito eufórica. Então, ela acha que ela está sob o controle da vida, ela está sob o controle da situação. Então, vamos supor que aquela pessoa passe por um tratamento e sinta aquela melhora, né, por conta do tratamento. Então, ela se acha capaz de realizar qualquer coisa e fazer qualquer coisa. E muitas vezes ela se arrisca. Ela acaba se arriscando, ela acaba cometendo algumas situações onde eu tenho controle sobre tudo. E muitas vezes é nesse arriscar, né, nesse abusar, que a pessoa acaba cometendo suicídio. Acidentalmente, vamos colocar desse falo. Por quê? Porque a pessoa está naquele estado tão grande de euforia que a pessoa se coloca à prova de tudo, tipo, eu posso tudo, eu tenho controle sobre tudo, eu consigo tudo. E numa dessa ela pode se acidentar, né? Às vezes ela pode se testar e o suicídio acontece por conta disso. Entendi. E como é feito o diagnóstico? Dani, todas as vezes que a gente passar então por essa situação de mudança de comportamento, fundamental procurar um psicólogo, tá? Esse psicólogo identificar o problema, essa oscilação de humor, e muitas vezes é necessário o encaminhamento para um psiquiatra. Então a terapia, né, o tratamento da bipolaridade, ela é uma aliada da psiquiatria com a psicologia, porque eu preciso tomar medicações para estabilizar o meu humor e a terapia vai ensinar aquela pessoa a lidar com aquela situação. É aquela autoaceitação. Você tem uma doença de uma bipolaridade ou um transtorno de humor, né, alguma coisa do tipo, e como você vai lidar com esses casos? O que te dão os gatilhos que te deixam muito estressados ou muito depressivos, tá? E aí ensina-se a pessoa a lidar com determinadas questões. Então, a parte medicamentosa é muito importante e justamente é na terapia muitas vezes que ela consegue identificar o que está acontecendo que pode ocasionar uma crise, e aí é aquele trabalho medicamentoso para se entrar com a medicação antes dela
explodir, ou antes dela deprimir. Então, assim, comecei a ter algum sintoma que eu estou tendo alguma coisa, a medicação é importante nesse caso, para estabilizar o humor. Aí a terapia entra, muda-se os gatilhos para que ela tenha euforia e depressão, só para dar uma estabilidade emocional, e aí os dois caminhando juntos. Para a pessoa poder viver bem. A pessoa tem uma vida normal. Para ter qualidade de vida com esse tratamento, com essa situação, né? Exatamente. Carlos, as pesquisas mostram que muitos adolescentes, né, tentam suicídio, adolescentes bipolares tentam o suicídio, né? O número é muito alto. Como que a gente pode perceber que esse adolescente está sofrendo, né, com esse transtorno bipolar? Porque é muito comum do adolescente estar lá animadíssimo, de repente ele tá, não quero ficar no meu quarto, vou dormir o dia inteiro. Então, assim, essa alteração de humor, como que podemos identificar? Olha, Dani, no adolescente é um pouquinho mais difícil, né? Porque o adolescente, ele tá naquele processo da vida infantil para a adolescência, né? Tá naquele processo. Então, mudanças de humor, de comportamento são comuns, que é quando o jovem já começa a sair mais, já ir para festa, já conviver mais com os amigos, já sair final de semana. Então, pode ocorrer coisas ali que dê uma oscilação de humor. Mas o caso que chama atenção no adolescente é quando essa mudança de humor acontece de uma maneira repentina. Do nada, aquele adolescente muda, aí ele fica totalmente trancado no quarto, não quer conversar com ninguém, a gente não sabe o que o adolescente faz, né? Então, os pais terem um diálogo com o filho todas as vezes que notarem alguma coisa estranha, isso é fundamental. Então, assim, no adolescente, por conta dessa oscilação de humor, ele pode estar sofrendo bullying, ele pode estar passando por um processo de depressão, ele pode estar passando por um processo onde nenhum amigo quer conviver com ele por conta dessa oscilação de humor, né? E o adolescente, muitas vezes, como ele está numa construção ainda vamos colocar assim, uma construção da personalidade, do quem ele é, né? Então, pode ocasionar que ninguém quer falar comigo, ninguém se importa comigo, nos trabalhos de escola ninguém quer falar comigo, no intervalo as pessoas se isolam e aí começam aqueles pensamentos, né? Ninguém liga para mim, eu não sou importante para ninguém, eu não faço... Então, para o jovem, essa mistura de fase de crescimento com a bipolaridade acaba potencializando uma maneira dele cometer um suicídio para acabar com aquele sofrimento. Ou seja, a pessoa não quer se matar propriamente dita, ela só quer acabar com o sofrimento. Ai, Deus o livre, não? Muito difícil, né? Bem complicado. Muito difícil. Carlos, é difícil, mas é possível. Obrigada, viu? Pela explicação. Eu acho que o tratamento é fundamental. Primeiro, aceitar, né, e procurar ajuda, os familiares terem muita paciência, quem convive ter paciência, procurar se cuidar também para poder entender, para poder ajudar e ter uma boa convivência e qualidade de vida. Carlos, muito obrigada. Eu que agradeço. Prazer estar aqui mais uma vez. Prazer. Deus te abençoe. Amém. Boa semana para nós. Obrigada. Boa semana para nós.